Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui comigo em mais um vídeo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixe seu joinha, ativa o sininho aí para as notificações chegarem para você assim que eu colocar um vídeo aqui. E deixe seu comentário, que é muito importante. Se você gostar muito das nossas histórias, compartilha, gente. Compartilha com os amigos, no grupo da família, com as amigas. Aí você vai estar ajudando a gente a ter mais pessoas aqui assistindo nossos vídeos e mais pessoas mandando as histórias delas também. Bora lá para a história de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 39 anos. Vim de uma família pobre. Minha mãe trabalhava muito e meu pai era alcoólatra. Eu comecei a namorar aos 16 anos e aos 18 fui morar junto com meu namorado. Aos 19 eu engravidei e tivemos um filho. Ficamos juntos por 10 anos. Ele foi um marido maravilhoso. Enquanto estávamos juntos, ele fazia tudo por mim. Mas eu acho que eu era muito brava, eu não tinha paciência e eu o tratava mal. Quando eu fiz 22 anos, fui fazer minha tão sonhada faculdade. E com o passar do tempo, eu comecei a querer curtir minha vida. Eu comecei a namorar muito cedo, então eu perdi a minha adolescência e acabei o deixando. Ele correu muito atrás de mim, mas eu não voltei. Depois dele, eu tive alguns relacionamentos, mas nada sério. Eu conversava com alguns carinhas online. Isso eu já tinha 28 anos. Quando cheguei aos 30, eu acho que eu entrei em crise. Eu morava com meus pais, tinha um filho para criar, não tinha namorado, né? Não tinha amigas. E um desses caras que eu falava online, ele era porto-riquenho e morava nos Estados Unidos. Ele vivia me chamando para ir para os Estados Unidos. Então eu tirei meu visto e depois de um ano resolvi ficar por lá 3 meses. Deixei meu filho com meus pais e fui. Quando cheguei, tivemos uma química muito boa. Quando tinha 3 meses que eu estava aqui, ele me pediu em casamento e nos casamos e fiquei para dar entrada no meu green card e na documentação para que eu pudesse trazer o meu filho. Poucos meses depois de casados, eu comecei a reparar que ele era um pouco acomodado. Eu queria trabalhar muito, né? Afinal, Estados Unidos, a terra das oportunidades. Mas ele não tinha nenhuma ambição. Ele não gostava de sair, só queria ficar em casa jogando videogame. Com 1 ano e meio nos separamos. Nessa época, eu também estava trabalhando muito. E um dos meus trabalhos era num bar à noite. Logo então que eu fiquei solteira, conheci Brian. Brian era um homem que chamava a atenção de todas as minhas colegas. Elas ficaram encantadas com a beleza dele, mas eu nem dei muita bola. Brian ficou no meu pé até que trocamos telefone e começamos a conversar. E a gente falava mais por mensagem, porque o meu inglês era bem fraco na época. Logo ele me chamou para jantar e começamos a sair. Ele era muito divertido, mas percebi que ele se achava assim um pouco, sabe? Sabe aquele cara que sabe que é bonito e se achava? Tudo aconteceu muito rápido e logo fomos morar juntos, porque na época eu pagava aluguel e ele também, então a gente decidiu juntar o útil ao agradável. Com 2 anos de América, meu filho conseguiu o green card e veio morar comigo. Brian era um homem muito divertido, mas ele tinha uma personalidade bem forte. Nós saíamos bastante, éramos parceiros, mas eu comecei a perceber que ele flertava também com várias outras mulheres, na minha frente. E se eu reclamasse, ele dizia que eu estava louca. No aniversário dele, eu dei um tênis, e quando ele abriu a caixa, ele olhou na minha cara e disse que odiou o presente. E eu me senti muito mal. Apesar de tudo, a gente estava planejando ter um filho. Eu já tinha 33 e ele 36 e ele ainda não tinha filhos. Tive uma gravidez complicada, cheia de cuidados especiais. Eu passei muito mal, me sentia sozinha. Então, Brian não teve muita sensibilidade para entender e me cuidar como eu gostaria de estar sendo cuidada. Nosso filho nasceu quando eu estava com 26 semanas de gravidez. Fiz uma cesárea de emergência e quando voltei para casa, meu bebê ficou no hospital, na UTI neonatal. No dia que eu cheguei em casa, Brian estava brigando com meu filho por algumas louças na pia. Ele gritava pela casa e eu comecei a chorar.
Eu ainda estava com os pontos da cesárea e eu estava deprimida e preocupada, pois o meu bebê tinha ficado no hospital e eu chegava em casa, em vez de eu ter apoio ali do meu marido, ele estava ali brigando com o meu outro filho, né? Dani, meu bebê ficou 100 dias no hospital até ter alta. E quando teve, eu chorei de felicidade. O tempo passou e eu comecei a ter crise de ansiedade, porque eu percebi que eu tinha que pisar em ovos com o Brian. Ele fazia tipo morde e assopra, reclamava de tudo. Ele não tinha paciência com nada. Eu continuei trabalhando muito e quando meu filho estava com 2 anos, eu resolvi que eu queria sair do aluguel. Então, fomos morar num apartamento pequeno. Meu filho não tinha nem espaço para brincar lá. Falei com o Brian pra gente comprar uma casa e ele falou que naquele momento não tinha como. Como eu sou teimosa, meti as caras. Fiz os papéis, comecei a ver casa sozinha, porque ele nunca quis participar de nada. Quando comprei, ele veio ver, a única coisa que ele disse foi: nossa, essa casa é muito pequena. E eu fiquei decepcionada com ele, porque eu estava orgulhosa de mim. Com 5 anos de América, eu tinha comprado a minha casa, a minha tão sonhada casa, e foi isso que eu ouvi dele. Nos mudamos e ele ficou cada vez pior, com menos paciência, sempre criticando. E eu comecei a me desmotivar, né? Eu me achava feia, achava que eu não era o tipo dele. Aquela mulher guerreira, motivada, acabou ficando triste e insegura. Poucos meses morando na casa nova, apareceu uma oportunidade para ele trabalhar em outro estado e ele foi. O combinado era eu ir logo em seguida, né? Mas isso não aconteceu. Eu continuei trabalhando, independente financeiramente, na minha casa. Eu tinha muito medo de largar tudo e ir para outro lugar, ter que recomeçar tudo e ficar dependente de Brian. Ele ficou pouco mais de 2 anos trabalhando lá, vinha para casa nos finais de semana ou feriado. No começo era difícil porque eu fiquei com as responsabilidades de uma casa e 2 filhos. E ele trabalhando e levando lá uma vida de solteiro, né? Quando eu reclamava, ele dizia que a culpa era minha, pois eu que não queria ir para lá. Quando ele estava 2 anos lá, eu comecei a pensar em ir, mas sempre algo falava: não vá, Alice. Com 2 anos e pouco, a empresa que Brian trabalhava encerrou o contrato com os funcionários e ele voltou para casa. Quando eu pensei que talvez finalmente a gente ia viver juntos em paz, eu comecei a ter certeza que não ia dar certo. Ele tinha ataques de raiva e me culpava por qualquer atitude negativa que ele tinha. Ele sempre com os ataques me culpando, sabe? Fomos à Disney com um grupo de amigos meus. O que era para ser uma pura diversão, gente, virou um inferno. Ele surtou porque falou que a casa estava cheia, sendo que tinha um quarto com banheiro para cada casal e mais quartos para as crianças. E ele disse que ele estava odiando aquilo. Gente, a casa era enorme, cada família tinha um carro, mas Brian não estava gostando daquilo não. Ele estava tão surtado que ficamos apenas 4 dias na Disney e depois que voltamos, ele falou que a culpa era minha por ter colocado ele naquela situação. E eu pensei, que situação? Estávamos com amigos, em famílias, várias crianças, era divertido. Outra vez brigamos, ele puxou o sofá onde eu estava e eu caí de cabeça no chão. Meu filho viu tudo e depois ele falou que a culpa era minha. Outra vez o irmão e a cunhada dele estavam na minha casa e eu fui dormir e deixei meu filho com eles. Na época ele estava fazendo 1 ano, meu filho. Quando acordei, meu filho estava no quarto chorando, fui procurar Brian e ele estava com a cunhada na sacada do apartamento fumando, sentados bem pertinho um do outro, no escuro. Quando eu questionei, ele falou que eu estava doida de pensar que a gente tinha algo, sendo que eu jamais sentaria no escuro com meu cunhado. Outra vez fomos num barzinho, ele descaradamente comendo a bunda de uma menina com os olhos bem na minha frente. E quando eu reclamei, ele falou que a culpa era minha, por eu ter levado ele naquele bar, onde ele nem conhecia as músicas. Dani, são tantas situações que quando eu lembro me dá dor de cabeça. Por fim, depois de 7 anos juntos, com essa pessoa tóxica, né, que me culpava por todas as coisas erradas que dava na vida dele, terminamos. Ele saiu de casa e eu confesso que não está fácil. Porque ficamos 7 anos juntos e recomeçar do zero é assustador. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto eu aguentei, o quanto ele destruiu meu psicológico, o quanto ele era abusivo e tóxico. Mas apesar de tudo, eu nunca deixei de trabalhar.
consegui ter minha casa, sou financeiramente independente. E eu sei que eu não morremos de amor, né? Mas eu estou aqui juntando meus caquinhos para me recuperar. Se eu puder dar um conselho, meninas, corram, trabalham, tenham as suas coisas. Não parem a vida de vocês por homem nenhum, né? Ele tentou me frear várias vezes, mas eu nunca deixei. Alice, eu acho que você tá super certa. O cara completamente tóxico, né, amiga? Claramente, ele era um cara, você falou que ele já tava aí com... Acho que ele tava aí com 30 e poucos anos, né? Quando vocês se conheceram, que você engravidou. E claramente ele não queria uma vida em família, né? A vida dele Cara, eu também não sei assim, se é uma questão também cultural, mas nós brasileiros, a gente tem uma mania mesmo de... vamos pra Disney, vamos alugar uma casa, vamos dividir todo mundo vai junto. Assim, pra quem gosta, ok. Agora, se você é uma pessoa individualista, se você é uma pessoa que está acostumada, né, igual a ele, talvez tenha ficado muito tempo sozinho, se casou um pouco mais velho, está acostumado com a individualidade dele ali, talvez realmente tenha sido para ele um pé no saco aguentar uma casa cheia de gente, com um monte de criança. Então ali você vê claramente que ele não quer ter uma vida em família, sabe? O cara ele não está interessado ali em ver a família dele feliz, né? Você estava ali se divertindo, você, seus filhos, mas ele claramente não estava. Então é muito difícil, né? Você conviver com uma pessoa que é tão diferente de você, tá? Relacionamento super tóxico. O que você faz, o que dá errado para ele, a culpa é sua. Então, assim, a culpa nunca é dele, né? Você falou que ele tirou o sofá, você caiu de cabeça. Então, assim, são coisas, Alice, que você não devia nem estar sofrendo por causa desse homem. Cara, você teve um livramento. Eu tenho certeza que hoje você está muito mais feliz sozinha, né? Como dizia aquele ditado clichê que temos no Brasil, antes só do que mal acompanhada. Então, assim, eu tenho certeza que hoje você está muito mais feliz sozinha do que se você estivesse com esse cara. Gente, tem horas na vida da gente que a gente tem que juntar nossos caquinhos e pensar o que é melhor pra gente. Mas ele é o pai do meu filho. Foda-se. Fazer o quê? Que ele é o pai. Infelizmente, né? O pai do filho, você vai ter que ter contato e tal. Mas é o pai, é a pessoa que você queria pra estar ali. Talvez ele não consiga fazer nem seu filho feliz. E com certeza, porque o filho que vê uma mãe sofrendo, esse filho não está feliz, gente, tá? Então, assim, pro seu filho dele, né, o bebê lá, quando crescer, entender a minha mãe sofre da mão do meu pai, você acha que realmente, né, alguém quer ver isso? Algum filho quer ver isso? Não quer. Imagina, então, pro seu filho mais velho, que via e já entendia. Então, quando você estiver triste por causa desse cara, quando você estiver pensando, comece a lembrar de tudo de ruim que ele fez pra você. Comece a lembrar aí, ó, das férias na Disney, que tava todo mundo lá feliz, e ele tava lá mal-humorado, fez vocês virem embora, né? Comece a pensar nas coisas que ele fez e não te agradaram. Agora, uma coisa... E outra coisa, ele sempre colocou para baixo as suas conquistas, né? Você comprou uma casa, mas a casa é pequena, mas ele morou lá, né? Você faz alguma coisa... Então, assim, a pessoa, ela nunca tem uma palavra para te elogiar. Agora eu te falo, para que eu vou ficar com um demônio desse que só me põe para baixo? Para que eu quero um homem do meu lado que não tem uma palavra de consideração por mim? Nossa, olha que legal, caramba, você comprou uma casa, cara, você tá aqui há 5 anos, você já deu entrada numa casa, você trabalha pra caramba, ó, você consegue fazer isso, você consegue fazer aquilo. Mas por quê? Porque talvez ele não consiga conquistar nada. Então as suas conquistas ele tem que colocar lá pra baixo para ele se sentir lá pra cima.
Isso acontece, gente, em vários relacionamentos na vida da gente, tá? Amigos, família, marido e mulher. Vocês podem reparar. Quando a pessoa ela não consegue engolir o seu sucesso, ela tenta te colocar para baixo. Ela começa a procurar qualquer tipo ali de algo que ela sabe que vai mexer com você, sabe? Que vai te deixar triste. Algo para te atacar. Então, Alice, minha querida, olha, eu tenho certeza absoluta que você vai prosperar muito mais sem ele e que você vai ser muito mais feliz sem ele. Tem pessoas na vida da gente que elas só levam a gente para baixo. Eu, por exemplo, gente, eu tiro por mim. Eu não sei vocês. Mas para mim conseguir, como é que eu vou falar para vocês? Para eu conseguir crescer profissionalmente, na minha vida, o que seja, eu tenho que estar bem comigo. Eu não consigo, assim, vamos supor, se eu tivesse um momento muito ruim da minha vida, se eu tivesse um casamento muito bosta na minha vida, sabe? Eu fico pensando se eu ia conseguir estar aqui sentada fazendo vídeo para vocês. Com certeza eu acho que eu não conseguiria. Porque eu sou uma pessoa tão transparente, eu sou uma pessoa que eu sinto muito as emoções. Vocês veem, eu choro, eu rio com vocês e tal. E assim, eu sou muito transparente. Então, se eu não tivesse bem, eu duvido que eu conseguiria sentar aqui, que seja para ler uma história de vocês, para conversar com vocês, sabe? Então, assim, eu preciso estar bem na minha vida para que as coisas aconteçam. Eu preciso estar bem na minha vida para eu entregar um bom trabalho. Eu preciso estar bem na minha vida para eu fazer um bom trabalho. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu não poderia estar com um homem que, não que eu já não estive, tá? Mas assim, eu não poderia estar com alguém que só me colocasse para baixo. O meu ex-relacionamento, né, lá em Londres, no final eu já sentia isso. A pessoa já ficava me colocando para baixo. Ela já começava a ver alguns defeitos em mim que nem eu via, ou sei lá se eu tinha ou não, até hoje eu não sei, mas essa pessoa, ela começava assim, de uma forma muito sutil, né, me colocar para baixo. Então, na época eu não enxergava isso, tá, gente? Não enxergava. E hoje, eu falo com todas as letras. A melhor coisa que aconteceu para minha vida foi eu realmente ter me separado. Porque eu não estava feliz mais, eu não conseguia mais, como é que se fala? Eu não conseguia mais subir de nível na minha vida, sabe? Assim, eu tô pensando em inglês falando tipo um next level. Eu não conseguia chegar no andar superior, né? Eu não conseguia subir. Por quê? Porque eu tava triste, eu tava, né? Eu tava, sei lá, eu tava pra baixo e as coisas não aconteciam pra mim. Porque eu não conseguia colocar minha energia nas coisas, eu não conseguia fazer o que eu realmente queria fazer. Eu tinha vários projetos, vários planos, e eu não conseguia tirar nenhum deles, assim, da minha cabeça, não é nem do papel, porque nem no papel eu colocava. Porque eu me sentia para baixo, eu sentia minhas energias, assim, né? Parecia que sugava minhas energias. Então era muito difícil para mim, e até hoje é difícil para mim separar duas coisas. Como eu já falei para vocês, como eu acho que eu sou uma pessoa que eu transpareço muito como eu estou, como eu me sinto, é muito difícil, vamos supor, se eu tivesse tendo uma vida muito horrível dentro de casa e me colocar aqui na frente de uma câmera para falar para milhares de mulheres, né, como que eu acho que elas deveriam agir ou como eu acho que elas poderiam, né, melhorar ou sair desse lugar aí que elas se colocaram. Então, por isso que eu falo, eu tenho certeza que essa Alice, ela vai crescer muito mais.
Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar muito a partir de agora. E, gente, nunca deixe que ninguém te diminua. Nunca deixe que ninguém, sabe, diminua as suas conquistas. Se você vê que uma pessoa tá te diminuindo, ok, eu não tô falando pra você ir lá, bater boca, porque isso aí, né, vai adiantar de quê? Mas se afasta de pessoas assim. Pessoas que te diminuem, que colocam, né, as suas conquistas em xeque, tipo, mas isso aí é fácil, mas isso aí você não sei o quê, mas isso aí é, nossa, 5 anos de América, quem nunca comprou uma casa em 5 anos? Não deixe que as pessoas façam isso com você. São as suas conquistas, sabe? E cada um tem a conquista, né? Às vezes o seu sonho é ter uma casa nos Estados Unidos, o sonho do outro é, sei lá, é ter uma casa no Brasil, o sonho de fulana é ter um barco, o sonho de cicrano. Então, assim, cada um tem um sonho. Tem gente que o sonho é, eu quero juntar um dinheiro que eu vou pagar um mestrado, né? Eu vou fazer uma pós-graduação. Então, assim, cada pessoa tem um sonho. Então, a partir do momento que você conquista aquilo que você sempre pensou na sua vida, é um momento maravilhoso, né? Meu Deus, eu consegui, olha só. Aí vem um Zé Mané, né? E tenta te diminuir. Mas isso aí quem nunca fez? Mas isso aí quem não consegue? Então, não deixe que ninguém diminua quem você é, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!